Evangelho de Mateus, versículo 21, do 28 até o 32, que diz assim: O que acham disso? Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: Vá você. E ele respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 obedeceu ao pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade, os cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. O tema da minha ministração hoje é chaves que abrem as portas do avivamento. Chaves que abrem as portas do avivamento. O que nós precisamos entender é que existem 3 principais chaves que abrem a porta para que possamos viver um avivamento pessoal, um avivamento coletivo, um avivamento na família, um avivamento nacional. E a primeira delas, e principal e fundamental, se chama arrependimento. Quando nós aprendemos sobre essas chaves, as portas vão de fato se abrir. A primeira é arrependimento. Quando a gente fala de arrependimento, não tem como a gente não conectar com João Batista. João Batista, o precursor do ministério de Jesus, aquele que preparou o caminho, ele tinha uma mensagem solo, ele tinha uma mensagem, poderíamos dizer, monocromática. Ele tinha uma mensagem de um assunto só, e essa mensagem era a mensagem do arrependimento. Mateus capítulo 3 diz assim: Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa foi a mensagem principal de João Batista. Mas no Antigo Testamento nós vemos também algumas ações que moveram os céus. A Bíblia fala também a respeito do arrependimento dos ninivitas. Nós vemos no livro de Jonas a palavra do Senhor dizendo assim: no dia em que Jonas entrou na cidade, vocês podem me ajudar aí ou me dão o controle? No dia em que Jonas entrou na cidade, ele proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum, vestiram de pano de saco, e quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do seu trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e os seus nobres enviaram o seguinte decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor, e devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. O versículo 10 do capítulo 3 diz assim: quando Deus viu o que fizeram
E como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Aconteceu um avivamento nessa cidade, movido por oração, por jejum e por arrependimento. Está comigo? Você consegue entender isso? Uma mudança tão radical. Mas eu quero pontuar, quero falar dos 3 pontos para a gente poder alinhar esse processo. Então, a primeira chave para um avivamento na nossa vida é arrependimento. Diga comigo, arrependimento. A segunda chave é devoção. Devoção. Quando a gente fala de devoção, não tem como a gente não olhar para uma mulher que é uma referência de devoção para nós. Maria, a mãe de Jesus, que acompanhou Jesus no primeiro milagre de Caná da Galileia, no início do ministério terreno de Jesus com milagres, mas que ela estava até o último momento do ministério terreno de Jesus. O verso 25 do capítulo 19 de João diz: e estava ao pé da cruz Maria, a mãe de Jesus. Jesus crucificado, e ela estava lá, numa devoção, e é incrível que as pessoas às vezes torcem esse processo, querem nos levar a ter uma devoção por Maria, sendo que Maria é o exemplo de devoção por Jesus, devoção pelo Filho. Mas isso não implica que a gente não possa reconhecer uma referência, o exemplo dela de devoção, de ser alguém realmente que não desiste, que no momento extraordinário, que é quando Jesus faz um grande milagre em Caná da Galileia, ela faz parte daquele processo, ela está. No momento de festa, ela está. No momento de luto, ela está. Quando nós estamos alinhados na nossa devoção, não importa as circunstâncias que nós estamos passando, a gente está junto. Mas é interessante, eu queria dividir com vocês uma história rapidamente que talvez a que mais me impacta da história, de tantas histórias de devoções que eu conheço, de entrega, de alguém que moveu, mas por um avivamento. Mas eu queria compartilhar essa história, que é a história dos irmãos morávios. Essa história é uma história linda, maravilhosa, que aconteceu na Alemanha no século XVIII, onde um grupo de irmãos, os moravianos, eles estabeleceram um processo de oração contínua, um movimento que durou quase 100 anos. Eles estavam orando por aquilo que eles decidiram ser resposta. Eles não estavam orando por eles mesmos, eles estavam orando por aquilo que eles queriam ser respostas de Deus. Oravam de uma forma sobrenatural. Os moravianos, eles eram muito dedicados ao Senhor. Eles, no início, era um grupo de cerca de 2.150 pessoas. E, aliás, eles enviaram cerca de 2.150 missionários durante esse processo de quase 100 anos de oração. A ação missionária era simples. Não importava se a pessoa era um coveiro ou se ele era um lavrador. Não importava se ele era sapateiro, se ele era oleiro. Não importava até mesmo, e você vai entender isso um pouquinho para frente, se eles, para cumprir o chamado, precisassem ser vendidos como escravos. Não importa, mas eles estavam querendo ser resposta. Eles fizeram um verdadeiro mutirão nas nações. Presta atenção nessa palavra, porque é muito importante para a gente entender o que pessoas que estão comprometidas com Deus por um avivamento são capazes de fazer. E certas vezes alguém perguntou assim, mas o que significa ser um moraviano? O que significa ser alguém realmente que está nesse processo? E a resposta foi essa: ser um moraviano é promover a causa global de Cristo, é promover aquilo que Jesus fez. Mas
esse ponto em específico, eu queria que você prestasse atenção, porque eu acordei por essa manhã, essa madrugada, eu acordei refletindo sobre esse ponto e chorei muito diante de Deus, quebrantado, olhando para essa história que eu já contei aqui algumas vezes, mas 2 jovens moravianos, de 20 anos, eles ouviram falar sobre uma ilha que existia no leste da Índia. 2 jovens de 20 anos, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico, agricultor e ateu. Quando esses 2 jovens souberam dessa notícia, desse lugar, o coração deles se contorceu. O coração deles ficou completamente devastado em pensar que aquelas pessoas iriam passar como escravas o resto das suas vidas confinadas numa ilha como escravos. E naquela forma eles começaram também a pensar que essas pessoas iam passar todo esse tempo sem saber sobre a verdade de Jesus, sem saber sobre o amor do Pai, sem jamais ouvir sobre o testemunho e o propósito da salvação. Então esses 2 jovens moravianos, eles fizeram contato, arrumaram um jeito de fazer contato com o senhor daquela ilha. E quando eles fizeram contato, eles perguntaram como que eles podiam fazer para ser missionários naquela ilha. Falou, está aí a ilha, nós gostaríamos de ir aí para ser missionários, para pregar, para falar do Evangelho. E qual foi o ponto principal? A resposta do dono daqueles escravos, do dono daquela ilha, foi reta, papo reto, imediato. Não quero nenhum pregador aqui nessa ilha. Não quero nenhum clérigo, não quero nenhum sacerdote, pastor, missionário, não quero ninguém nessa ilha para falar essas coisas sem sentido. Se fosse comigo ou com você, talvez esse seria o ponto final, dizer assim, é impossível entrar nessa ilha. Se fosse com qualquer um de nós, a gente fala, está aí, Senhor, eu tive o desejo, a vontade, mas não é possível, eu vou ficar daqui orando por eles lá. Eu vou, se é no nosso tempo, eu vou postar algumas coisas na internet e pronto, vou cumprir o meu chamado nesse sentido. Mas esses 2 jovens, movidos pela oração, movidos pela compaixão, movidos pela paixão pelas almas que o avivamento havia gerado no coração deles, eles tomaram uma decisão, porque os jovens são muito criativos, né? Jovem é criativo. Jovem, quando ele quer fazer alguma coisa, ele dá um jeito. É incrível. Quando um jovem quer convencer o pai ou a mãe a respeito de uma ideia mirabolante que eles têm, eles dão um jeito. E esses 2 jovens, então eles foram procurar um jeito, e eles descobriram que a única maneira que eles tinham de entrar naquela ilha é se eles realmente se vendessem como escravos. E aí eles decidiram se vender e falaram assim, nós queremos e nós vamos então trabalhar como escravos nessa ilha. E quando eles disseram isso aos seus pais, os seus pais não falaram, meu Deus, misericórdia, meu filho escravo. Não, os seus pais abençoaram. Seus pais estavam no mesmo propósito, seus pais estavam no mesmo desafio, seus pais estavam na mesma visão. E quando eles colocaram esse propósito, a igreja começou a orar, e essa motivação foi forte demais, e nada seria o suficiente para tirá-los dessa motivação e da decisão difícil. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para você. Eles sabiam, tanto eles como os pais, que era uma viagem sem volta, era um caminho sem volta, era uma decisão para todo sempre. Eles decidiram suportar o fato que jamais voltariam para casa, mas eles não suportaram o fato de saber que milhares de vidas naquela ilha estavam indo para o inferno sem ouvir falar de Jesus. Eles estavam dispostos a pagar o preço para que aquelas vidas pudessem entender aquilo que Deus tinha estabelecido.
eles não suportavam entender que tantas vidas morreriam sem salvação. E aí o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos. O dinheiro que eles receberam foi o dinheiro que foi usado para comprar, para pagar as passagens, as despesas para eles irem até a ilha. E quando eles, então, chegou o momento deles irem, uma das coisas que nós sabemos é que a história conta que jamais se teve outras notícias deles depois que eles partiram. Jamais. Eles foram para cumprir esse propósito. Mas na hora da partida eles foram enviados. Na hora da partida houve orações, choros, abraços, amigos e familiares que foram dar o seu último adeus para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos. Eles foram para enviá-los nesse propósito. E eles sabiam que era para o resto da vida, que eles jamais voltariam a ver aqueles dois rapazes. E quando aqueles jovens entraram no barco, e aquele barco começou a afastar do cais, e quando afastou da praia, aí, a multidão de irmãos que estavam lá em lágrimas, em prantos, com o coração quebrantado, aqueles dois jovens levantaram a mão e começaram a declarar em alta voz o que significava aquilo que eles estavam fazendo. E eles diziam assim: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através da nossa vida. Para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa através das nossas vidas. Esses dois jovens ousaram ir além de tudo que se considera aceitável para fazer o nome do Salvador conhecido. O problema hoje é que a nossa geração, na partida, nós viríamos assim, dois jovens fazendo selfie, pegando, né, o celular e fazendo selfie, e dizendo assim: nós estamos indo para missões, nós vamos receber a recompensa, não esqueçam de mandar um monte de enviar ofertas, não esqueçam disso e daquilo. Nós precisamos ser recompensados porque nós decidimos ir. Nós precisamos ser recompensados porque nós estamos fazendo alguma coisa para Deus. Nós precisamos ser recompensados. Não, eles disseram: nós estamos fazendo para que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. E muitas vezes nós não entendemos, não conseguimos entrar no entendimento do nível do que é avivamento, porque nós somos muito autocentrados, nós preocupamos em nós mesmos. Nós muitas vezes achamos que pagamos para ter aquilo que nós é que merecemos. Deus tem que fazer qualquer coisa, porque nós é que merecemos. É o Cordeiro que merece. Nós já recebemos tudo que nós merecemos, que é a graça, a misericórdia, o favor de Deus derramado sobre a nossa vida, o perdão dos nossos pecados. E é isso que nós precisamos entender nesse processo. Talvez essa história desses dois jovens, eles não é contada como deveria ser, fica esquecida, mas eu quero dizer para você, independente disso, os moravianos nos deixam uma lição de alguém que foi comprometido com missões, de alguém que foi comprometido com almas, com vidas, de alguém que foi comprometida com uma vida de oração contínua, de um entendimento que nós precisamos. Não eram 2 ou 3 pessoas, não era o ministério de intercessão da igreja, não eram os líderes que oravam, ela era uma igreja que orava, era uma igreja que pagava o preço para que o avivamento acontecesse. Quando nós vemos os exemplos desses jovens, nós vamos entender o que é de fato devoção.
Devoção, como Maria que fica com Jesus ao pé da cruz até o último momento. Devoção, como esses jovens moravianos que são capazes de entregar a sua juventude, a sua vida, os seus sonhos em favor de um povo rejeitado. Esses jovens, eles mostram para nós o que é de fato o cumprimento de Romanos 12:1, que o apóstolo Paulo diz que ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, o avivamento, a chave do avivamento é arrependimento, a segunda chave do avivamento é devoção e a terceira chave é envolvimento. Envolvimento. Quando a gente fala de envolvimento, nós vamos ver algumas coisas, tais quais a igreja de Atos, como está aí no telão. A igreja que envolveu-se completamente, conforme estão nos capítulos 5 e 6 de Atos, uma igreja em Jerusalém que ela se forma debaixo do fogo e do poder do Espírito Santo, que se torna uma igreja família, de forma que havia um cuidado de que todas as necessidades fossem supridas, havia uma cooperação de todas para ajudar os apóstolos no cumprimento da missão, como está em Atos 6, de 1 a 3, e para que tudo acontecesse, eles instituíram o diaconato, ou seja, que pessoas foram chamadas para cuidar de algumas necessidades da igreja, das viúvas, dos pobres, dos necessitados, para que os apóstolos pudessem estar se dedicando à oração, pudessem estar se dedicando à palavra, para que pudessem estar nesse propósito. Haviam 3 requisitos para quem queria servir. E esses são os requisitos que nós precisamos ter para servir na casa do Senhor. A principal delas é ter bom testemunho, que é o aspecto social, para que a sociedade reconheça nos líderes, naqueles que servem na casa de Deus, os levitas da casa de Deus, que reconheçam de fato o testemunho que eles têm, é o aspecto social. Serem cheios do Espírito Santo, que é o aspecto espiritual. Quando nós podemos até fazer alguma coisa com as nossas mãos para Deus, mas se nós não fazemos cheios do Espírito Santo, nós vamos estar sendo meramente como qualquer ONG aí que faz ação social. Nós vamos estar sendo como qualquer artista que canta, que toca e faz de forma bonita, mas não faz para transformação de vidas. Ou seja, é preciso ser cheio do Espírito Santo. E, por final, havia outra coisa que era um chamado para que eles servissem. Eles precisavam ter sabedoria. Sabedoria é o conjunto de conhecimento que nós alcançamos a partir de conhecer a palavra de Deus, a partir de ser instruído, a partir de ser discipulado. Esse é o fato também intelectual, que a fé, ela não contrapõe a ciência. Pelo contrário, muitas vezes a ciência vem para simplesmente comprovar o que a fé já estabeleceu. Nós não precisamos, agora porque eu me movo por fé, eu simplesmente não preciso estudar, eu não preciso conhecer e saber as coisas a respeito de economia, a respeito de política, a respeito das situações sociais. Sim, você precisa, mas precisa também conhecer profundamente o que embasa a sua fé, o respaldo que a palavra de Deus tem para a sua vida. Então, quando nós olhamos a igreja de Atos, nós percebemos que a igreja ela estava completamente envolvida com a obra de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, Deus não te chamou você para ser um crente apenas frequentar a igreja no domingo. Deus não te chamou você para apenas frequentar uma das células. Deus não chamou você apenas para cumprir assim algumas coisas, algumas responsabilidades. Não, Deus chamou você para envolver-se com a causa dEle, para envolver-se com as coisas dEle. Deus te colocou e deu a você dons, talentos. Deus colocou em você capacidades extraordinárias para que você possa fazer a diferença aonde Deus tem te plantado. Então é importante a gente entender esse processo. E isso tudo tem a ver com avivamento. Então, só para a gente não perder o propósito, as chaves
principais do avivamento: arrependimento, devoção e envolvimento. Fala comigo: arrependimento, devoção e envolvimento. Em que parte você está nisso? Talvez você fale: eu tenho que escolher uma dessas chaves, já abre. Não, precisa das 3. Se você não usar essas 3 chaves, significa que ainda o processo não se completou. É mais ou menos igual aquelas senhas de banco. Sabe aquela que você vai entrar na internet, que você tem que digitar a senha de números, tem que digitar a senha de letras e depois ainda tem que botar o dedão. Ainda tem que dar a biométrica, né? Então eu quero que você possa entender. Agora, quando nós estamos falando de arrependimento, eu queria que você olhasse bem para essas frases e você entendesse algumas coisas. Um coração com remorso justifica. Um coração arrependido muda. Isso vale para questões espirituais, e isso vale para quando as pessoas falham com você. Então, vou repetir. Um coração movido por remorso justifica. Ele justifica: eu fiz isso por causa disso, por causa daquilo. Agora, um coração arrependido, ele simplesmente decide pela mudança. Charles Spurgeon, esse pregador extraordinário, ele dizia o seguinte: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. A gente precisa se divorciar do pecado e do inferno. E isso é a partir de algo chamado arrependimento. Mas há 3 níveis também, há as 3 chaves e há 3 níveis de arrependimento. Esses níveis são a mudança da mente. É quando eu decido mudar a minha forma de pensar, a minha mentalidade. Eu decido começar a pensar como uma mente santificada. Eu preciso começar a pensar como uma mente redimida. Eu preciso começar a pensar como uma mente dos céus, não da terra. Não mundana, mas uma mente que foi consagrada à transformação pela palavra. Eu preciso também entender que há o outro nível do arrependimento, que é na mudança das minhas emoções. Quando eu entro em arrependimento, agora as minhas emoções, elas são santificadas em Deus, de tal maneira que eu não me coloco mais num quadro de vítima, mas eu me coloco num quadro que eu sou o autor e eu sou o responsável pela minha vida, pelas minhas decisões, por tudo aquilo que eu faço. Ou seja, as minhas emoções, eu preciso também deixar que o Espírito Santo entre nelas, trabalhe nelas, e eu vou sendo dirigido não por aquilo que eu sinto, não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio, por aquilo que eu tenho recebido na minha vida. E o arrependimento disso também implica na mudança de vontade. A minha vontade, que era controlada pela carne, agora ela é controlada pelo Espírito. A minha vontade carnal, os desejos da minha carne é sacrificado no altar do arrependimento. É sacrificado no altar da transformação que Deus tem estabelecido na minha vida. É por isso que não é possível a gente falar sobre arrependimento sem falar sobre mudança e transformação de mente, o qual podemos resumir pela palavra metanoia, que é a mudança de mente, que é quando eu me conscientizo do que é pecado, do pecado. Ou seja, é algo que vai acontecendo na minha vida, no meu coração, é algo que eu sinto nas minhas emoções, e não uma tristeza humana, mas uma tristeza segundo Deus, que a Bíblia estabelece para nós. Ou seja, é a tristeza por eu não estar de acordo com os princípios, as verdades e a vontade de Deus.
A mudança, a transformação que acontece na minha vida é exatamente porque, enquanto eu não me adequo àquilo que Deus tem estabelecido para a minha vida, e isso entristece a minha vida, o meu coração, porque eu não estou andando em consonância com os princípios, valores e os valores de Deus para a minha vida. E aí nós vamos ver de forma prática algumas coisas que nós entendemos para nós. A primeira delas é quando a gente vai olhar, entender que arrependimento ou metanoia é a decisão de dar meia volta, voltar e consertar. Dar meia volta, voltar e consertar. Deixa eu contar uma historinha rápida de 2 personagens bíblicos para vocês. 2 indivíduos que andaram juntos, fizeram parte do mesmo discipulado, receberam os mesmos ensinos, viram as mesmas coisas acontecer, e no que diz respeito ao processo de arrependimento, todos os 2 precisavam ter tomado a mesma decisão, mas um optou pelo remorso, o outro pelo arrependimento. Tem muita gente que confunde remorso com arrependimento. Remorso é um sentimento apenas temporário de dor e de que você fez alguma coisa errada e tal, mas que não implica em mudança na sua vida, enquanto que o arrependimento é algo definitivo na nossa vida. Eu posso voltar até mesmo a cometer o que eu cometia antes, mas o arrependimento é tão forte que me leva de novo de volta para a cruz. Me leva de volta para confessar que eu não sou aquilo que eu estou fazendo, eu não sou o pecado que eu estou praticando, mas eu sou aquilo que Deus está trabalhando na minha vida. Agora, o remorso faz eu simplesmente me sentir mal com algo que eu fiz, errei por um momento, e quando a poeira baixa, aí eu volto a pecar de novo. Então, nós vamos entender essas coisas quando nós olhamos para a vida de 2 pessoas. Um deles foi Pedro e outro foi Judas. Quando nós olhamos para... os 2 cometeram erros gravíssimos. Ambos traíram Jesus, ambos saíram do propósito, ambos. Talvez você fale, não, mas o pecado de Pedro foi menos grave do que o de Judas. Eu acho que se tiver que consolidar a gravidade, talvez o de Pedro seja mais grave do que o de Judas. Mas não tem gravidade maior ou menor. Pecado é pecado, não tem pecadinho ou pecadão. Quando você comete um erro, pecado é errar o alvo. E quando alguém como Judas, como Pedro erra, não importa, como eu ou você erra. As consequências dos pecados têm diferença. Tem pecado que a consequência é maior do que outra, mas a responsabilidade, o tamanho do pecado é igual. E é importante a gente entender isso. Quando nós olhamos para a vida de Judas, vou falar rapidamente, porque todo mundo conhece a história de Judas. Nós entendemos que Judas foi lá, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas tinha lá algumas intenções no seu coração. Ele foi o traidor, e a gente lembra dele na Páscoa. Tem uns até que pendura lá o Judas, o boneco do Judas lá para malhar o Judas e não sei o quê. Mas quando Judas teve a oportunidade de se arrepender. Judas, eu quero ser bem franco aqui com você. Judas, ele teve a responsabilidade, mas ao invés de se arrepender, ele decidiu seguir em frente e mergulhar no seu remorso, no seu sentimento, naquilo que ele estava passando. Judas, ele passou pelos primeiros 2 estágios. Ou seja, mas ele não completou o ciclo, ele não voltou para Jesus. Ele passou pelo estágio ali de ver o que ele tinha passado, de ser impactado nas suas situações, mas ele não deu meia volta e voltou em arrependimento, dizer, estou aqui, errei, falhei, me perdoa. Agora, quando a gente olha para Pedro, depois que Pedro entra na rota de negar Jesus por 3 vezes, depois que Pedro entra na rota de abandonar Jesus no momento que Jesus mais precisava. Talvez, nós lemos o texto, diz que Maria estava até o fim ao pé da cruz com Jesus. Você não vê falar de Pedro lá, até o fim. Mas quem é que tinha prometido para Jesus que ia estar até o fim com ele? Quem é que tinha dito, ninguém, não, você não vai para a cruz.
nós vamos no seu lugar, nós vamos resolver esse problema, vai ser na pancada. Pedro, ele argumentou agora, bastou uma criada lá dizer assim, olha, você parece um galileu, parece que você é um daqueles que andava com Jesus. Longe de mim, você está enganada, menina. Que isso? Você está me confundindo com outra pessoa, não precisou de muita gente. Mas Jesus já tinha dito para ele, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai negar. E ele negou que negaria, mas ele negou. Mas quando Pedro, ele se expõe ao amor, à graça, e ele cai em si de tudo que se passou, ele faz o caminho de volta. Então ele se arrepende, ele volta, e ele é restaurado, restituído, e todos nós sabemos qual foi a história final de Pedro. Nós sabemos como que Jesus tratou com Pedro. E é assim que Jesus quer tratar com você. Mas você precisa passar pelos 3 estágios. Você precisa, e eu preciso, todos nós precisamos, em qualquer nível de situação, precisamos mudar a nossa forma de pensar, precisamos deixar que o Espírito Santo assuma o controle das nossas emoções, e agora nós temos emoções equilibradas, baseadas no que a palavra de Deus tem estabelecido para nós. E nós precisamos agora entregar a nossa vida ao senhorio de Jesus completamente, dizer, não é mais a minha vontade, mas a tua vontade. Até o fim, Jesus diz lá na cruz para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, ninguém em sã consciência quer ir à cruz, nem que seja pelo melhor de todos os motivos, como Jesus tinha. Mas humanamente ele estava ali dizendo, Pai, será que é possível fazer o processo da redenção de outro jeito? Não tem outra maneira, você tem poder nos céus e na terra, você é soberano, você pode, qualquer coisa que você fizer não vai estar errado. Mas ele diz assim, mas a minha vontade não seja feita, mas a tua vontade que seja feita na minha vida. Às vezes nós queremos que o avivamento aconteça segundo a nossa vontade, segundo o nosso jeito, segundo a nossa maneira. Às vezes nós queremos que o avivamento aconteça de forma superficial. E eu quero dizer para você, avivamento superficial não existe. Avivamento, segundo a palavra de Deus, é avivamento de entrega, de mudança, de transformação de mente, de entrega completa diante de Deus, de tal maneira que a nossa vontade não é mais a nossa vontade, mas a vontade dele é que vai ser feito na nossa vida. Então, quando nós olhamos para Pedro, nós vemos que ele voltou, consertou e mudou. Voltou para um lugar onde ele nunca deveria ter saído. Ele consertou o que precisava ser consertado. Ele restituiu quando Jesus vem e senta com Pedro, e Pedro esperava que Jesus arrebentasse com ele. Aí Jesus olha bem nos olhos de Pedro e pergunta para ele assim, Pedro, tu me amas? Então por 3 vezes ele conserta tudo e fala, apesar dessa burrada que eu fiz, Jesus, eu te amo. Mas você me ama mesmo? Num sentido profundo da palavra? Sim, Senhor, eu te amo. E por 3 vezes ele restitui. As 3 vezes que ele negou, as 3 vezes ele diz o quão grande e poderoso era o amor que ele sentia por Jesus. A tal ponto que a gente vai entender que Pedro, ele termina a sua vida, e a história, a história da igreja cristã diz que Pedro foi um mártir, e ele não aceitou ser crucificado como Jesus, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo. Era tanto a sua paixão, era tanta a sua devoção, que ele mudou completamente. Então, diante disso, eu quero que você possa entender algumas coisas que a gente vai aprendendo nesse processo. Algumas frases que me impactam bastante. A primeira delas diz assim, arrependimento é a dolorosa desconstrução da ilusão de onipotência e autonomia que nós herdamos
com o pecado original. A gente tem essa sensação de que eu posso tudo, eu faço o que eu quero, eu sou autônomo, eu decido, eu faço. Eu quero dizer para você, quando nós começamos a falar sobre arrependimento, nós vamos entender que o arrependimento desconstrói essa mentalidade, essa visão de mundo. A Bíblia, ela ensina como remédio ao pecado o pedido de perdão. Não, aliás, a Bíblia, ela não ensina como remédio ao pecado o pedido de perdão, mas ela ensina o arrependimento. Tem alguém aqui que já passou por essa situação de alguém pedir perdão para você, mas você estava certo de que ele não estava arrependido do que fez? Pede perdão para ajustar as coisas, para deixar o status quo estabelecido. Pede perdão assim, porque senão ele vai perder muita coisa, mas de fato, quando ele tiver a oportunidade, faz de novo, porque não está arrependido. Então, a Bíblia não ensina assim, o perdão resolve tudo. A Bíblia ensina, o arrependimento resolve tudo. Tem pessoas que não precisam nem verbalizar. Fala assim, me perdoa, pelo amor de Deus. Não, a atitude dela já mostra para você que ela está completamente arrependida e ela está mudando de atitude. Está comigo? É densa essa palavra, fica em paz, mas é mesmo para pegar forte. Isso pegou forte em mim, para pegar forte. Deixa eu falar uma coisa para você. Depois de 10 palavras que eu tentei preparar para hoje, essa foi que Deus fez eu ficar ontem à noite em casa, até tarde, para ministrar. Eu tive que recusar até um churrasco, para poder finalizar essa palavra aqui. Então, eu penso que Deus quer falar alguma coisa conosco, está falando alguma coisa conosco. A maior resposta do homem ao amor de Deus é o arrependimento, diz o pastor Hernani Santos. Ele ainda diz assim, o verdadeiro arrependimento te aproxima de Deus, já a tristeza e a culpa te distancia dele. Quando você entra num verdadeiro arrependimento, isso é como um imã, te aproxima de Deus. Agora, a culpa, o pecado, essa situação da tristeza que, segundo o mundo, vai te levar para longe de Deus. E ainda, o Hernani falando, ele diz o seguinte, seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. Esse que é o grande problema. Tem muita gente que peca no coletivo e se arrepende apenas no privado. Então, o teu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto foi o seu pecado. É muito forte essas coisas. Muitos se dizem arrependidos, mas fogem de Deus, fogem da sua casa. Eu estou arrependido e tal, mas fica com medo, fica com vergonha. Eu quero dizer para você, o arrependido não larga o altar, mas no altar ele chora, ele geme até ser restaurado por Deus. O arrependido, ele não larga o altar, porque ele sabe que é do altar que vai fluir a palavra, a liberação da restauração. Então ele volta para Deus, ele volta até ser restaurado. Então, é importante que a gente possa entender exatamente esse chamado que Deus tem para a nossa vida. Então, não confunda arrependimento com qualquer outra coisa. A única coisa que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões é o arrependimento. Tem outras religiões que têm amor, tem outras religiões que têm boas obras, tem outras religiões que têm doutrinas, tem outras religiões que têm coisas, mas eu quero dizer, o cristianismo é o único que leva você ao arrependimento, que transforma a sua vida e a sua história. Então, por isso que a mensagem introdutória do ministério de Jesus é a mensagem de João Batista que prepara o caminho de Jesus, é a mensagem do arrependimento. Então, quando a gente decide se arrepender-se é decidir colocar no chão o prédio com o alicerce podre e começar a construir de novo sobre bases sólidas. A graça é a base de tudo que nós recebemos de Deus. Presta atenção, porque tem muita gente que quando a gente está falando de arrependimento, ele logo corre, e a graça, onde é que fica? Eu quero dizer para você, arrependimento e graça tem tudo em comum e tem tudo a ver, porque a graça, ela trabalha da seguinte forma, ela não anula a necessidade do arrependimento autêntico. Quem não traz arrependimento para o processo da graça está barateando a graça. Então a graça de verdade, a gente fica
tão comovido, a gente fica tão impactado, a gente fica tão constrangido com o que Jesus fez por nós, com a graça dele, que a gente se arrepende, a gente muda e a gente decide ser transformado. Então, quando alguém se encontra de verdade com a graça, ele assume a responsabilidade pelo seu pecado, e assumir a responsabilidade pelo pecado é arrepender-se. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês assim. O que nós precisamos, já aprendemos que arrependimento e perdão são necessários. Se cada um cuidar da sua parte, está tudo certo. Tem um monte de coisa que eu posso fazer por você. Eu posso orar por você, eu posso interceder por você, posso ensinar você, eu posso discipular você, posso... Agora, tem uma coisa que eu não posso fazer por você, é arrepender-se. Às vezes a igreja pode entrar num plano de oração, de um arrependimento coletivo assim, de a gente se identificar por identificação, por uma nação, por um processo, mas individualmente cada um tem que lidar com as coisas feias que faz. Sabe? Da mesma forma como ninguém pode ir no banheiro por você, ninguém pode resolver o problema do que você precisa colocar, os excrementos que você precisa colocar fora do seu comportamento e da sua vida. Então é importante a gente entender isso. A graça, ela libera o favor. A graça, ela pode funcionar como um laxante para você, mas quem tem que botar para fora a sujeira é você. E se livrar dela, e isso a gente faz a partir da confissão, do arrependimento, do quebrantamento, da gente se colocar diante de Deus. Eu penso que não podia ser mais claro isso, mas o que acontece? O orgulho e a soberba são as chaves que trancam a porta da graça. O orgulho e a soberba são chaves que trancam a porta da graça. Agora, a humildade e o quebrantamento são as chaves que dão para nós um acesso irrestrito à graça. Então, só se arrepende e só se quebranta quem, de fato, só recebe a graça quem, de fato, se arrepende e se quebranta. Então, o que nós precisamos entender é que o orgulho, na verdade, ele abre a porta da desgraça. O orgulho, ele abre a porta da desgraça sobre a vida das pessoas. O orgulho é cheio de argumentos. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Parou para pensar? Pegou essa? Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem quer se arrepender, ele não fica argumentando, justificando coisas todas. Ele simplesmente fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem trabalha nesse processo, eu queria ter tempo de ainda desdobrar algumas coisas aqui, mas é importante a gente entender isso. E aí talvez você fale: mas aonde que volta para aquela história daquele texto que você leu, apóstolo? Eu comecei essa mensagem aonde eu quero concluí-la. 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos, conforme Mateus 21, 28 a 32. E ele pediu para que eles fossem ao trabalho. O primeiro disse: não vou. E aí o outro disse: eu vou. Mas de repente o que disse não vou, foi. E o que disse que iria, não foi. Parece meio comum essa história. O que nós precisamos entender é que muitas vezes a resposta rápida que alguns dão, ela não é o suficiente. E aí, esse texto, ele fala exatamente sobre os judeus que tinham toda uma perspectiva de cumprir o chamado de Deus, de ser o testemunho de Deus aqui na terra, de ser o testemunho da verdade de Deus, e eles disseram: vamos cumprir isso, somos filhos de Abraão e tal, mas eles estavam mais comprometidos com a religiosidade, como o texto bíblico diz: vocês estão aí comprometidos de usar os filactérios, que era uma coisa que enrolava no braço, com uma caixinha que tinha versículo bíblico da Torá, que tinha coisas da Torá dentro. Então, eles queriam se aparecer, faziam a caixa maior, faziam aquela coisa maior, e iam e passavam, e todo mundo falava: está ali, esse aí é entendido da palavra, esse aí é pregador, esse é isso. Vocês estão mais preocupados em receber publicamente algum elogio, alguma coisa, do que de fato em ser o que vocês foram chamados para fazer. Eu quero que você entenda o seguinte: por que nós estamos falando sobre doutrina do arrependimento hoje?
aqui. Porque nos nossos dias nós ouvimos muitos sermões superficiais, que são diluídos demais, que só prometem bênçãos, que não falam, muitas vezes não encaram o pecado como pecado. Nós temos visto muitas conversões, graças a Deus que o Evangelho tem sido pregado, mas nós temos visto muitas conversões superficiais que não mostram às pessoas a importância daquilo que a Bíblia ensina a respeito de manifestar o fruto do arrependimento, ou seja, uma transformação radical de mentalidade, de comportamento, de vida. Isso é que nós vemos muito hoje. Mas 2 Coríntios diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo fez novo. Há conversões e conversões, mas não há mudança na sociedade. Alguma coisa está errada. Aumenta o percentual de crente, mas não aumenta o percentual de santos. Aumenta o percentual de crente, mas não aumenta o percentual de santidade. Cada esquina você encontra uma igreja. Algumas maiores, outras menores, mas o que é que nós estamos impactando? Qual a transformação que está acontecendo? É porque a mensagem do arrependimento tem sido barateada, a mensagem da graça tem sido barateada, e nós precisamos entender que a palavra metanoia, que nós falamos meta, vem da palavra, é derivada de duas palavras gregas, meta, que fala exatamente de algo que você deixa para depois, e vem também de neo, que é compreender, é você entender posteriormente, uma reflexão posterior. Então, o arrependimento não é uma ação apenas de um momento. Eu me arrependi dos meus pecados, está tudo resolvido. É aí você começar a refletir sobre todo o nível, tudo aquilo que o pecado causou e tem causado na sua vida, e ir removendo isso. É uma reflexão posterior daquilo que você está vivendo na sua vida, para buscar uma mudança de rumo, direção e de atitude. E é por isso que eu concluo dizendo para você, a lição do primeiro filho, que disse eu vou e não foi, é a confissão de fé sem arrependimento, ou seja, que leva uma confissão meramente exterior, ou seja, arrependimento que traz apenas uma ideia exterior do que está acontecendo na minha vida. E Jesus fala que o que acontecia com os fariseus era exatamente isso, isso não pode acontecer conosco. Nos nossos dias, nós vemos muitas pessoas que não estão abandonando, estão dentro da igreja, movida ainda, mergulhada pelo mundanismo, frias espiritualmente, cheias de vícios, gente que passa nota fria, gente que cola na escola e não está nem aí, gente que é promíscuo na sua vida moral, crente que assiste filme pornográfico no sábado à noite e no domingo de manhã está tomando Santa Ceia na igreja. São essas coisas que a gente vai, e a gente precisa entender, o santo não se mistura com o profano. Quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Então nós precisamos escolher o que eu quero afinal. Eu quero fazer de conta que eu sou crente? Eu quero viver o propósito de Deus de mudança de vida, comportamento e tudo mais na minha vida? Ou eu vou fazer como os fariseus, botar um terno, uma gravata, ou botar um vestido, um cabelo comprido e fazer uma carinha de santo? E aí, como Jesus mesmo diz, são como, muitas vezes, túmulos, que são bonitos por fora e por dentro está todo podre. O que nós precisamos é entender que o arrependimento nos leva ao entendimento de que a lição do segundo filho é a confissão de fé acompanhada de arrependimento gera uma vida de obediência à palavra de Deus. O primeiro filho fala, vou, não vou, e fica por isso mesmo. O segundo filho fala, não vou, daí fala, meu Deus, vou fazer isso com meu pai? Meu Deus, que tipo de discípulo eu sou? Meu pai pediu para eu fazer alguma coisa, eu disse para ele que não, que eu estou cheio de coisa para fazer, mas eu vou porque eu não posso negar isso. Ele se arrependeu da atitude errada que ele tinha tomado, ele tinha que ter dito sim e ido, mas ele falou, meu Deus, olha o que eu fiz.
Então nós precisamos olhar para esse processo que arrependimento é um redirecionamento da nossa vontade. O segundo filho diz, eu não vou, não estou com vontade, não vou e pronto. Aí falou assim, espera aí, não é a minha vontade que importa, o que importa é a vontade do Pai. O Pai quer, o Pai precisa, então eu vou fazer na minha vida. E por último, a gente conclui que, conforme o propósito de Deus na nossa vida, nós temos que ser como Zaqueu, que se propõe, arrependido, a dizer, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Veja bem, Zaqueu não só recebeu a salvação, mas ele deu provas de que ele tinha recebido a salvação na sua vida e começou a agir como um salvo. Eu quero que você se coloque em pé para que a gente possa orar.